Há uma força que controla todas as suas decisões. Influencia como você pensa e se sente em cada momento de sua vida. Determina o que você vai fazer e o que não vai fazer. Essa força está em suas convicções. Quando você acredita em alguma coisa, dá a seu cérebro uma ordem incontestável de reagir de certa maneira. Por exemplo, alguém já lhe pediu alguma vez: pode fazer o favor de ir buscar o sal? E você foi para a cozinha pensando: não sei onde está o sal. Procurou por toda parte, nos armários, e acabou dizendo: não consigo encontrar o sal. A pessoa que lhe pediu que pegasse o sal veio para a cozinha, parou ao seu lado, apontou bem na sua frente e indagou: o que é aquilo? Era o sal. Sempre estivera ali? Pode apostar que sim. Como você não viu? Por que não acreditou que o sal estava ali? Assim que temos uma convicção, esta começa a controlar o que podemos ver e o que podemos sentir. Você sabe que as convicções podem até mudar a cor dos olhos de uma pessoa. Podem mesmo. Segundo o Dr. Bernie Siegel, autor de Love e outros livros sobre a ligação mente-corpo, os cientistas descobriram alguns fatos interessantes sobre pessoas que possuem múltiplas personalidades. Quando algumas dessas pessoas acreditam que se transformaram em outro indivíduo, seu cérebro recebe uma ordem que literalmente altera sua bioquímica. E a cor dos olhos muda quando troca de personalidade. As convicções podem até afetar o batimento cardíaco. Pessoas que acreditam fielmente no voodoo morrerão se alguém lhes lançar um feitiço. Não por causa do feitiço, mas porque dão a seu próprio coração uma ordem incontestável de parar de bater. Você acha que suas convicções podem afetar sua vida e a dos outros ao seu redor? Pode apostar que sim. As convicções são muito poderosas, e por isso você deve ter o maior cuidado com tudo aquilo por que optar acreditar, em particular sobre si mesmo. Posso dizer-lhe que há certas convicções que muito me ajudaram ao longo dos anos. Já mencionei aqui algumas dessas convicções. 1. Há sempre um meio de inverter a situação se eu me empenhar. 2. Não há fracassos na vida. Desde que eu aprenda algo, então tive êxito. 3. Os atrasos de Deus não são as negativas de Deus. 4. O passado não é igual ao futuro. 5. A qualquer momento, posso mudar toda a minha vida ao tomar uma nova decisão. Essas convicções direcionaram a maneira como penso e como me comporto. Ajudaram-me a inverter coisas, contra imensos obstáculos, a fim de criar o sucesso vitalício. Fé é acreditar no que você não vê. A recompensa pela fé é ver o que você não acredita. Disse Santo Agostinho. Mas, afinal, o que é uma convicção? Muitas vezes falamos sobre coisas sem termos uma ideia nítida do que realmente são. A maioria das pessoas trata uma convicção como se fosse algo concreto, quando na verdade não passa de um sentimento de certeza sobre o que alguma coisa significa. Se você diz que acredita que é inteligente, tudo o que diz na verdade é: eu me sinto certo de que sou inteligente. Esse sentimento de certeza permite-lhe explorar recursos que o ajudam a agir de maneira inteligente, para produzir os resultados desejados. Todos temos as respostas para quase tudo. Ou pelo menos temos acesso às respostas de que precisamos através dos outros. Mas com frequência nossa falta de convicção, nossa falta de certeza, faz com que sejamos incapazes de usar a capacidade que existe dentro de nós. Uma maneira simples de compreender uma convicção é pensar sobre sua estrutura básica, uma ideia. Há várias ideias que você pode ter, mas sem realmente acreditar nelas. Por exemplo, vamos analisar a ideia de que você está amando. Pare por um segundo e diga a si mesmo: estou amando. Se estou amando é uma ideia ou uma convicção,
Isso dependerá da convicção que você sente sobre a frase ao enunciá-la. Se você pensa, não estou realmente amando, o que diz na verdade é, não me sinto muito certo de que estou amando. Como transformamos uma ideia numa convicção? Deixe-me oferecer uma metáfora simples para descrever o processo. Se você pode pensar em uma ideia como uma mesa com apenas uma ou duas pernas, terá uma boa imagem do motivo pelo qual uma ideia não parece tão sólida quanto uma convicção. Sem as pernas, a mesa não ficará de pé sozinha. Uma convicção, por outro lado, é uma mesa com uma quantidade suficiente de pernas sólidas. Se você realmente acredita, estou amando, como sabe que está? Não é verdade que tem algumas referências para sustentar a ideia? Em outras palavras, não tem algumas experiências para comprová-las? Essas são as pernas que tornam sua mesa sólida, que transformam sua convicção em certeza. Que experiências referências você possui para levá-lo a sentir-se certo de que está amando? Talvez alguém lhe tenha dito que você é uma pessoa muito amorosa. Ou talvez faça coisas todos os dias para tornar alguém mais tranquilo, mais feliz ou mais esperançoso. Talvez você se sinta bem em relação a outras pessoas, e apenas se sentir amoroso significa que está cheio de amor pelos outros. Mas quer saber de uma coisa? Todas essas experiências nada significam até que você as use para sustentar a ideia de que está amando. Ao fazer isso, as pernas fazem com que você se sinta certo sobre a ideia, levando-o a começar a acreditar. Você sente a ideia como sólida, agora é uma convicção. A partir do momento em que você compreende que as convicções são como mesas, pode começar a perceber como são construídas e ter também uma indicação de como é possível mudá-las. Primeiro, porém, é importante ressaltar que podemos desenvolver convicções sobre qualquer coisa, se encontramos pernas suficientes para sustentá-las. Não é verdade que você tem experiência suficiente, ou conhece bastante de outras pessoas que passaram por momentos difíceis, para poder acreditar com a maior facilidade, se realmente quiser, que as pessoas são hipócritas e se aproveitaram de você se tiverem a menor oportunidade. Talvez você não queira acreditar nisso, e tenho certeza de que sabe que esse tipo de convicção não o leva a parte alguma, mas não conta com experiências que possam sustentar essa ideia e fazê-lo se sentir certo a respeito se assim quisesse. Não é também verdade, porém, que tem experiências, referências, para sustentar a ideia de que as pessoas são basicamente boas, que se de fato se importar com elas, se tratá-las bem, vão querer ajudá-lo também. A questão mais importante é a seguinte: qual dessas coisas é a verdadeira? É qualquer convicção que você decida projetar. É a sua opção. A chave, portanto, é decidir que convicções lhe proporcionarão força e que convicção vão enfraquecê-lo. As convicções são uma imensa fonte de poder. Você pode escolher em que vai acreditar sobre si mesmo, e essas convicções vão determinar suas ações. O importante é escolher convicções que o apoiem, que proporcionem esperança e energia. Quais são as 3 convicções de que você precisa neste momento? Precisa acreditar que possui a confiança para enfrentar uma entrevista de emprego, a força para sair de um relacionamento pernicioso, o afeto para entrar num grande relacionamento. Escreva pelo menos uma convicção que você deve adotar já. Às vezes as pessoas me dizem: ora, Tony, acreditei em alguma coisa uma vez, mas não deu certo. Como sabem com certeza que não deu certo? Talvez devessem ter dado mais tempo. Talvez tenham aprendido com essa história milenar da Índia. É sobre um camponês que só dispõe de um cavalo para puxar seu arado, mas o cavalo foge. Os vizinhos dizem: isso é horrível. Talvez, respondeu o camponês.
No dia seguinte, ele volta com 2 cavalos. Os vizinhos dizem: "Isso é maravilhoso." "Talvez", disse o camponês. "Seu filho tenta domar os cavalos, mas acaba quebrando a perna." "Ah, isso é horrível", dizem os vizinhos. "Talvez", diz o camponês. No dia seguinte, o exército aparece, recruta todos os homens para a guerra, mas não pode levar seu filho ferido. Agora, os vizinhos dizem: "Você tem muita sorte." Qual terá sido a resposta do camponês? "Isso mesmo, talvez." E a história continua assim, interminável, como a vida. Se você acredita em alguma coisa, mas ainda não deu certo, talvez esteja julgando cedo demais. Quando pensa que está com um problema, talvez não esteja. Pode ser apenas temporário. Basta lembrar que sua capacidade de fazer esses julgamentos de uma maneira sensata dependerá em grande parte das possibilidades que você imagina. Por quê?